Pessoal, uma paradinha rápida aqui na Copa do Mundo de Clubes da FIFA para falar de uma boa notícia para você, torcedor do Vasco. Felipe Coutinho continua. Felipe Coutinho voltou aí, o Aston Villa anunciou a rescisão do contrato dele hoje de manhã, então a partir de agora o Coutinho vai usar a camisa 10 e vai assinar com o Vasco até a metade de 2026, lembrando que quem vestia a camisa 10 era o Payet, que foi embora. Então o Coutinho não só fica, como passa a ser o camisa 10 do Vasco até o meio do ano que vem. Boa sorte pro Coutinho aí. Ô, Lucas Pedro, que orgulho, hein, do teu Sim. time. Além de divulgar um cara do calibre aí do Coutinho permanecendo no Vasco, divulgando a arte do torcedor ali, né? Com certeza. Esse garoto já faz os desenhos há muito tempo e aí ele foi presenteado aí com o clube por fazer essa renovação. Não renovação, né? Na verdade, agora é muito importante deixar claro pro torcedor, o Felipe Coutinho é jogador do Vasco da Gama. Como a gente trouxe aqui no meio da semana, ele é um atleta que conseguiu renovar o seu contrato, na verdade, ficar mais um ano no Vasco da Gama. Ele rescindiu com o Aston Villa e agora ele é jogador do Vasco em definitivo por mais um ano. E agora ele é de quem? Ele é dele? Ele é do Vasco. Ele é do Vasco. Ele é do Vasco. Se, por exemplo, se o Botafogo quiser comprar o Coutinho, tem que negociar com o Vasco. É mais ou menos isso. Então, é um atleta que eu tô muito feliz, cara. Eu tô muito feliz porque o Coutinho, desde que ele voltou, ele já tinha abrido mão de muita coisa na volta dele, abrido mão de um salário astronômico que ele tinha lá no Aston Villa, e dessa vez ele abriu mão de um ano de contrato, o que significa que ele abriu mão também de muita grana. O respeito que ele sempre manteve pelo Vasco da Gama, nos momentos bons, nos momentos ruins, ele sempre abaixou a cabeça dele e trabalhou. Então o Felipe Coutinho talvez não seja um ídolo para muita gente, porque não conquistou nada ainda pelo Vasco, mas eu valorizo muito o cara que tem o amor, o respeito, o carinho e volta pro Vasco da Gama lá no ano passado com 32 anos, tendo um caminhão de oportunidades aí pelo mundo. Então, para mim, essa permanência dele é muito importante dentro de campo. A partida que ele fez contra o São Paulo, a última partida dele, foi maravilhosa, foi sensacional. Como ele tem se adaptado à equipe também do Fernando Diniz, a peça crucial desse time tem sido ele também para poder implantar esse estilo de jogo do novo técnico. Então é um cara que é querido por todos dentro do Vasco da Gama e que demonstra, mais uma vez, o carinho e o amor que ele tem pelo clube. Muito bom ver o Coutinho, ainda mais com a camisa 10, vale lembrar. Agora ele usa 10, que era do Payet. Ele usava 11, ficou vaga com a saída do Payet e o Felipe Coutinho usa 10 agora de Roberto Dinamite. É dele, hein? Não poderia ser ninguém melhor do que ele. Não poderia mesmo. Eu fechei um resort pra ele, com a família, pra comemorar dia 12. Ah, é dia 12? É, pra ele ir. Vou Pra dar ele, pra lá pro resort, né? Não. E a família toda, ué, não Ele quer? tem compromisso. Esse resort é em Brasília? Não. É um jogo em Brasília, O né? resort não. Eu botei bem longe. Ah, tá. Botei lá na Bahia. Ele tem compromisso no Mané Garrincha. Entendeu? Pra ele ficar curtindo E com a ele família, gosta de fazer comemorar. gol no Aqui, a Botafogo. magia continua lá, ó. A magia continua. Toma! Ele gosta de fazer gol no Tá Botafogo. confirmado, né, meu amigo? Tá confirmado. Dia 12, Mané Garrincha, 6h30, se eu não me engano. Vasco e Botafogo, René. Alguém vai pagar o Lá em passe. casa. Mas o fogão tá voando, mano. Com o técnico. Olha, o Com o corte. técnico. Olha. Igor Jesus. Com um zagueiro. Com zagueiro já. Figura importante, né, nessa reconfiguração do Vasco. O Vasco precisa de gente identificada, comprometida, que entende muito do que é ser o Vasco e do que o Vasco precisa no momento, muito para além de desempenho de campo, e o Coutinho está nessa crescente com a equipe, né? Então, que bom, fico feliz. É uma figura bem legal para o Vasco e aqui para o futebol brasileiro. A magia continua, mas que seja mais contínua, se é que você me entende. Só isso. E o prof já vai cantar, né? Aquela, prof. Só que agora mudou. Como Agora, mudou? o Coutinho ficou querendo demais. Agora é a segunda versão. A Segunda barreira temporada. vai virar. Mais uma, vai. Você junto com a Mari, vai, começa. O Coutinho ficou querendo demais. Anota mais 3 pontinhos na conta do pai. A barreira vai virar baile. Que isso, hein? A gente sabe as músicas do futebol. É que agora, como já é uma renovação, a gente já tem experiência anterior, né? Então já chega mais calibrado. Sem querer insinuar nada, se torce, se não torce, mas eu senti um entusiasmo, assim, bem Eu sou exacerbado. Eu sou fã do Couto. Bom futebol, né? Desde que tinha ali o cabelão, época da base do Vasco, 2009, 2010. E pinta bem ele também, você viu? Que belo quadro que ele pintou. E que escreva mais uma página na história dele no Vasco, um jogador muito querido no Vasco por ter surgido lá, ter se tornado um grande nome do futebol mundial,
ter disputado Copa do Mundo com a seleção brasileira, como titular, como figura importante. E precisa, né, acho que até para a carreira dele, esse vínculo com o Vasco se tornar algo eternizado, né, com títulos, com conquistas. Chega num momento muito ruim também, né, a gente precisa salientar, no meio da troca de controle do clube, muita confusão, e ainda assim consegue. Ele teve ali problemas de lesão, de ausência, problemas físicos, mas o Vasco foi semifinalista da Copa do Brasil, algo que não acontecia desde 2011, naquela época do Trem-Bala, com Diego Souza e companhia, e o Vasco voltou a uma competição sul-americana, que não participava desde 2020. Nesse ano, já mostrou que pode ser importante, como foi contra o São Paulo, e ele já tinha feito outros bons jogos. Então, eu não consigo tratar a volta do Coutinho como uma decepção. Até porque eu tinha expectativas bem calibradas ao que o Coutinho poderia entregar, até pelo que foi a trajetória dele nos últimos anos da carreira, lidando com lesões, sem conseguir uma grande sequência. E o Coutinho só ficou no Vasco porque houve uma grande vontade dele de permanecer, de convencer o Aston Villa a rescindir. Até na época do empréstimo também o Coutinho foi muito importante nesse sentido. E durante todo esse período, mesmo nos jogos em que esteve abaixo, nunca vimos o Coutinho tratar o Vasco como uma instituição menor. Nunca vimos o Coutinho desrespeitar companheiros, o clube, treinador, sempre muito dedicado, sem ausência em treinamento. Então, um jogador do tamanho dele poderia voltar ali para curtir, para desfrutar os últimos anos da carreira, e ele chegou com vontade mesmo, entendendo esse momento difícil do clube. Agora é o Vasco também criar toda uma estrutura para ajudá-lo. Eu vejo que a chegada do Diniz já é um primeiro passo para isso, um técnico que valoriza mais a posse de bola, um técnico que vai fazer a bola passar mais pelo pé do Coutinho e se organizar internamente, né? A gente viu ontem o Vasco demitindo um diretor de marketing por causa de postagem no LinkedIn. Sabe, é o tipo de coisa que atrapalha o andamento do clube, atrapalha a gestão, atrapalha até mesmo o ambiente que, pelo menos no futebol, é positivo. Então o Vasco precisa evitar esse tipo de coisa, blindar o futebol, fazer com que o Diniz tenha tranquilidade para transformar o Coutinho no protagonista que ele merece ser. É isso aí, família vascaína, uma ótima sexta-feira para todos. Eu tô chegando com tudo. Tem muitas informações, que notícia maravilhosa para a torcida do Vasco, essa grande renovação do meio-campista Felipe Coutinho, vai jogar muita bola, vai ajudar o Vasco, né, a almejar grandes coisas nessa temporada e na próxima também. Um jogadoraço, ele abriu mão de muita grana no Aston Villa para vir jogar, né, no Gigante da Colina. Então, assim, parabéns ao Felipe, parabéns ao Felipe Coutinho, né, que ele ajuda o Vasco a jogar muita bola, que é o que todos nós queremos. Falar agora sobre o Mercadão da Bola. O lateral direito experiente Mike tem, né, tá na mira do Vasco da Gama. O Vasco tem o desejo de contar com o jogador, né? É um jogador assim que interessa muito, né? O técnico Fernando Diniz, né? Um cara campeão por onde passou. Então, assim, o lateral direito Mike está na mira do Vasco da Gama. Queria saber de vocês, amigas e amigos, é um bom nome, né? Vocês acham que o Vasco tem que abrir os cofres para contratar? Lembrando que o Vasco só terá que pagar o salário do jogador, né? É um atleta muito interessante, gosto muito dessa possível chegada do lateral direito Mike, mas eu quero saber de vocês. Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!